Cory Sandhagen e Marlon Vera se enfrentaram na luta principal do UFC. Pra mim seria a luta da noite e que decepção foi essa luta. Que balde de água fria que eu levei. O Marlon Vera simplesmente não conseguiu lutar. E por que ele não conseguiu lutar? Porque o Cory Sandhagen foi muito bem? Não, o Cory Sandhagen tem os méritos dele, né? Lutou bem, fez o trabalho dele ali e tal, mas não foi por conta dele, não foi porque ele deu muito trabalho. O Marlon Vera simplesmente entrou com o freio de mão puxado. O Marlon Vera, que é um cara extremamente agressivo, um cara que a gente pode chamar de visceral, o cara com sangue no olho, o cara que entra pra matar ou morrer, ele simplesmente entrou passivo, o cara não fez nada. Os 2 primeiros rounds eu fiquei ali pensando, tentando imaginar o que aconteceu, se foi perda de peso, se o cara tava com alguma lesão, com algum problema pessoal, alguma coisa, porque ele sentava no intervalo dos rounds ali, o corner conversava com ele ficava ali meio que olhando pro nada, o cara entrou totalmente desligado. Então ele ainda assim levou a luta para decisão, né, o que é mais surpreendente, mas não teve muito o que fazer. Pra gente traduzir essa apatia em números, para vocês terem ideia, ele conectou 5 golpes no primeiro round. Você não ouviu errado, 5 golpes. Sabe quantos ele tentou? 13. Sabe o Sandhagen nesse mesmo round? Ele tentou 69. Sabe quantos ele conectou? 32. Tá bom pra vocês? 32 golpes conectados de um lado contra 5 do outro. Não para por aí. No segundo round, o Marlon Vera teve uma evolução. Ele conectou 6 golpes. Ao invés de 5, conectou 6. E tomou 18. Depois, no terceiro round, o Marlon Vera conectou 20. Já deu uma melhorada, né? A gente, bom, parece estar acordando. Será que ele economizou o gás no primeiro e no segundo pra usar no terceiro, no quarto e no quinto, né? Mas ele conectou 20, mas tomou 32, né? E mesmo nos golpes disparados também o número foi menor. A precisão também foi menor. Ali pro quarto round ele conectou 13, ou seja, já baixou de novo, e tomou 24, e no último ele conectou 14 e tomou 22. Lembrando, todos os rounds ele disparou menos golpes do que o Sandhagen, todos os rounds a precisão dele foi menor do que a do Sandhagen, fora isso, fora a questão do controle, né? Teve mais de 7 minutos de controle ali do Cory Sandhagen, teve as quedas do Cory Sandhagen, enfim, assim, eu não consigo entender, né? O Marlon Vera não foi explícito na entrevista depois da luta o que aconteceu, né? Ele deixou claro e falou ali que realmente não conseguiu performar e tal, né? Mas ele não explicou o que é, né? Ele até falou sem desculpas e tal. Então, pra mim, ficou bem claro que aconteceu alguma coisa, mas ele não quis falar ali porque, inclusive ele falou, né? Sem desculpas, porque sabe que se falar qualquer coisa, vão falar, desculpa porque perdeu, tá? Não sei o que. Então, ele preferiu ficar quieto. Mas quem assiste o cara, quem conhece, sabe que ele não fez 10% do que ele pode lutar, né? Às vezes a gente tem alguma luta, a gente fala, bom, o cara performou 50% do que podia e tal. Cara, sinceramente, conhecendo o Marlon Vera, pra mim, ele performou 10% do que ele pode. Eu acho que não chega nem a 20, sem brincadeira. Quem assiste as lutas do Marlon Vera, quem conhece ele, comenta aqui embaixo. De 0 a 100 que o cara pode render, o cara rendeu 10%. Foi assim, absurdo, né? Então, eu quero também deixar claro aqui, eu não quero tirar os méritos do Sandhagen, tá? Porque senão vai falar, só o cara lutou mal e o outro não sei o quê. Não, o Marlon Vera fez o trabalho dele. O Cory Sandhagen fez o trabalho dele. Ele entrou ali, lutou bem, teve bom volume, controlou a distância, aquela movimentação de sempre, boas joelhadas ali tentando pegar de surpresa, boas quedas, muito bom controle ali por cima. Então, assim, ele fez o trabalho dele, o Sandhagen, né? Mas o Sandhagen também, de 0 a 100 ali, performou 60% dele. 60 ali, acho que nem 70 não chega. Mas não foi nem porque ele não lutou bem a ponto de render 100% que ele pode render. Não, ele meio que foi no ritmo do Marlon Vera, né? Ele ganhou ali bem os primeiros rounds e aí depois começou a ficar cauteloso, né? Porque o Marlon Vera esboçou uma reação e o Sandhagen quis levar a luta ali, não quis se arriscar e tal, então levou a banho-maria. Então, no final das contas, era uma luta esperada aí para talvez 25 minutos de guerra, né? Trocação franca, porque o Marlon Vera tem esse estilo de encurtar a distância, de ir para cima e tal, mas ele ficou travado, né? Então, o Sandhagen, que já tem esse estilo por ser mais alto, mais envergadura, mais movimentação, ficar de longe e tal, aí complicou de vez pro Marlon Vera. Então é triste, né? Eu dei o meu palpite aqui, né? Eu falei que ia arriscar uma aposta no Marlon Vera pela fase dele, né? Eu até falei, o Cory Sandhagen, no geral, ele é até melhor, se for analisar no geral como lutador de MMA, ele é até melhor. Só que o Marlon tem algumas características, né? Ele tinha a boa fase, ele tem aquela agressividade, né? Aquele ímpeto de ir pra cima e tal. Então tinha alguns pontos ali que me fez arriscar na zebra, né? Só que ninguém imaginava que ele ia entrar tão
tão apático, né? Então, infelizmente, não foi dessa vez, não foi essa luta que eu acertei a aposta, né? Muita gente fala que eu só falo as apostas que eu acerto, e é mentira, né? Todo vídeo eu falo a aposta que eu errei também, que o pessoal não presta atenção. Mas essa foi uma, né? Eu arrisquei aí na boa fase do Marlon Vera, mas não imaginava que ele simplesmente ia entrar com o freio de mão esticado aí, né? Totalmente travado, não fez nada. E não para por aí, né? Isso é o que eu já falei da luta, né? Porque não tem grandes detalhes aqui para analisar da luta, sinceramente, né? Não quero nem perder tempo nisso. E o que eu queria falar, que ainda envolve a luta, lógico, é a decisão. Tem que falar dessa decisão. Por quê? Depois de ouvir todo o vídeo até aqui, e provavelmente ter assistido a luta, que você que tá vendo o vídeo deve ter assistido a luta, a decisão foi dividida. Pois é, depois de todos esses números, todo esse controle, tudo que eu falei aqui, teve um cara, o tal de Joel Ojeda, sei lá como que fala o nome desse cara, o tal do Joel, o cara é simplesmente cego. O cara marcou vitória, não dá pra acreditar, ele marcou vitória do Marlon Vera por 3-2. Ele marcou o terceiro, quarto e quinto round pro Marlon Vera. Cara, eu não consigo entender. Assim, um round pro Marlon Vera, que foi o que o outro juiz marcou, o Chris Lee, que ele marcou o terceiro pro Marlon Vera, que foi o round que o Marlon Vera mais conectou golpe de todos os rounds dele e tal, até dá pra engolir, né? Até dá pra marcar pro Marlon Vera. Eu não vou falar que é um absurdo, ali até vai. Mas 3-2 pro Marlon Vera é um absurdo. Pra vocês terem ideia, tem aqui, sei lá, 15 ou 20 sites especializados, né? Que são, na verdade, pessoas de sites especializados que deixam suas análises, né? Na verdade, sua pontuação lá no MMA Decisions. E não teve e olha que tem cara que viaja na maionese na hora de dar nota aqui também, mas não teve um que marcou vitória pro Marlon Vera. O cara que mais marcou pro Marlon Vera, que foi um só, marcou 48-47 pro Sandhagen, que seria 3-2, rounds de todos de 10-9. Mas a grande maioria, esmagadora maioria, marcou 50-45 e teve um que marcou 50-44. Então assim, marcar a vitória do Marlon Vera não dá. Você marcar um round pra ele, dá pra engolir. 2 rounds já é uma forçação, assim, difícil de engolir. Agora, 3 rounds, aí desculpa. Aí alguém tem que chegar nesse Joel aí e perguntar, cara, o que você bebeu? O que você usou? Porque esse cara não pode continuar aí, pelo menos até fazer um curso de reciclagem aí, continuar marcando pontuação de luta. Você tá de sacanagem. Uma luta nítida dessa, o cara marcar uma pontuação. Imagine se fosse uma luta de fato parelha, né? Aí lascou, né? Tanto a própria reação do Corey Sandhagen, na hora que falou que deram pontuação pro Marlon Vera, ele olhou com uma cara assim, e na hora eu fiquei só pensando, falei, meu, não é possível que vão dar essa luta pro Marlon Vera. Se dessem a vitória pra ele, cara, ia ser um dos maiores roubos da história do esporte, né? E pra vocês terem ideia, a apatia do Marlon Vera, pra mim, é compatível a Ngannou e Derrick Lewis, né? Aquela apatia do Ngannou de travar e não fazer nada naquela luta é o mesmo nível. É exatamente o mesmo nível, pra vocês terem ideia como foi triste, né, no final das contas, porque era pra ser uma baita luta, tinha tudo pra ser uma baita luta e infelizmente não foi. Então é isso, esse é o resumo. O Marlon Vera não lutou nada, ficou totalmente apático. Corey Sandhagen fez ali o seu arroz com feijão, fez o necessário, ganhou a luta, fez a parte dele e o Joel pisou na merda e esfregou o pé no chão aí, pelo amor de Deus. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam da luta? O que vocês acharam do Joel? E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É cada absurdo que não dá, viu? E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!